Olá, alunos! Hoje nós vamos falar sobre propriedades coligativas. Vamos entender o conceito de propriedades coligativas e falar um pouco sobre cada uma delas. As propriedades coligativas são propriedades oriundas da associação, ou seja, da coligação entre o soluto e o solvente. Essas propriedades ocorrem quando se adiciona um soluto não volátil ao solvente. E o que é um soluto não volátil, né? Um soluto não volátil é uma substância que não evapora com facilidade. Por exemplo, o sal e açúcar são solutos que podemos caracterizar como não volátil, porque eles não têm essa tendência de evaporar. Já o álcool ou a acetona, eles evaporam com mais facilidade, portanto são voláteis. Essas propriedades, elas dependem apenas da quantidade de soluto adicionada e não da natureza desse soluto. Ou seja, a intensidade dessas propriedades, ela vai depender apenas do quanto de soluto eu vou colocar e não do tipo de soluto. Então, independentemente de se eu colocar açúcar ou sal, a diferença entre a substância não vai interferir nas propriedades coligativas. O que vai interferir é apenas a quantidade de um ou de outro que eu adicionar no solvente. Essas são as 4 propriedades coligativas que a gente vai detalhar mais à frente. A primeira é a tonoscopia ou tonometria, a ebulioscopia ou ebuliometria, a crioscopia ou criometria e a pressão osmótica. Vamos falar primeiramente da tonoscopia. Aqui nessa imagem a gente tem um recipiente fechado, está representando o recipiente fechado, em que a gente tem um líquido aqui em equilíbrio com o seu vapor. Como é que isso ocorre, né? O líquido é formado por moléculas. Essas moléculas que estão aqui na superfície do líquido, elas vão começar a se desprender do líquido e passar para o estado de vapor. E aí esse vapor aqui, formado, ele exerce uma pressão em todas as direções, né, tanto nas paredes do recipiente quanto sobre o líquido. Ele exerce uma pressão que nós vamos chamar de pressão P1. Essa pressão P1 que o vapor exerce é chamada de pressão de vapor. Agora, quando adicionamos um soluto não volátil neste líquido, nesse equilíbrio aqui, esse que está representado, o soluto representado por essas bolinhas vermelhas, esse soluto vai causar uma interferência nesse equilíbrio. E o que vai acontecer? As moléculas vão ter mais dificuldade para se desprender do líquido e ir para o estado de vapor. Então, vai reduzir a quantidade de vapor aqui, quando eu adicionar esse soluto. Então, se reduz essa quantidade de vapor, então vai ter menos gás aqui, menos vapor, para exercer essa pressão. Então, a pressão P2, nós vamos chamar de P2, vai ser menor do que a pressão P1. Então, a pressão P1 vai ser maior do que P2. Então, o efeito tonoscópico, o efeito da tonoscopia, é justamente a diminuição da pressão de vapor do solvente. Então, quando a gente adiciona um soluto não volátil em um solvente, ocorre a diminuição dessa pressão de vapor. Vamos falar agora da ebulioscopia. Aqui na imagem a gente tem uma água fervendo e alguém adicionando um soluto qualquer. Vamos dizer que isso aqui é sal. Você já deve ter notado aí na cozinha de sua casa que quando a gente faz esse procedimento de colocar o sal na água, a fervura da água cessa ou diminui, né? A água para de ferver. E para ela voltar a ferver novamente, ela precisa aquecer ainda mais. E quando ela começar novamente a fervura, já depois de adicionado o sal, essa água vai estar em uma temperatura maior do que a que ela estava antes da gente adicionar o sal. Então, a ebulioscopia causa então o aumento da temperatura de ebulição do solvente. Então, quando adicionamos um soluto não volátil em um solvente, esse solvente vai ebulir, ou seja, vai ferver em uma temperatura maior do que se ele fosse puro. Vamos falar agora da crioscopia ou criometria. Nessa imagem nós vemos um homem jogando sal, isso aqui é sal que ele está jogando na via. Para quê? Para realizar o derretimento do gelo. Isso é realizado em países que nevam, né? E aí ele está jogando para
causar esse derretimento para facilitar o trânsito de pedestres, o trânsito de veículos. Ao fazer isso, ao jogar um soluto não volátil, que no caso aqui é o sal que ele está jogando, em um solvente, que seria na neve, ocorre o que? O abaixamento da temperatura de congelamento do gelo, ou seja, o gelo precisa atingir uma temperatura menor ainda para estar no estado sólido. Como no caso aqui ele não vai atingir essa temperatura menor, ele vai permanecer líquido. Isso é muito, essa propriedade é utilizada aqui no Brasil para gelar cerveja. É comum a gente ver pessoas colocarem sal grosso, por exemplo, no gelo, em uma caixa de isopor, para gelar as bebidas mais rápidas. E isso ocorre pelo mesmo efeito. Quando coloca o gelo para estar no estado de gelo, ele precisa atingir uma temperatura menor, então ele vai derreter. Então a gente vai ter o que? Água líquida, né, claro, em uma temperatura menor do que seu ponto de congelamento. E isso facilita o processo de resfriamento da cerveja, porque a água consegue rodear toda a cerveja, como ela vai estar do que o gelo, né? Como ela vai estar na temperatura menor, ela vai acabar resfriando mais rápido a cerveja. Então, a crioscopia é a diminuição da temperatura de congelamento ou a temperatura de solidificação do solvente. Vamos entender agora o que é o efeito da pressão osmótica. A gente tem aqui uma folha de alface em que foi adicionado sal e um tempo depois essa folha de alface desidratou, ela murchou. Por quê? Porque perdeu água. Isso ocorre por um processo chamado osmose. E o que é osmose? Osmose é a passagem de solvente por meio de uma membrana de um meio mais diluído para um meio mais concentrado. Vou explicar melhor como é que é isso. A gente pode ter duas soluções, uma com uma concentração A e outra com a concentração B, e essas duas soluções estão separadas por uma membrana que a gente chama de semipermeável. Uma membrana semipermeável é como se fosse uma parede, um filme, que permite somente a passagem de solvente de um lado para o outro, não passa soluto, somente solvente, por isso é chamado de semipermeável. Se a gente considerar que a concentração A é maior do que a concentração B, como essas duas soluções estão em concentrações diferentes, vai ocorrer a passagem de solvente por meio dessa membrana da solução mais diluída para a solução mais concentrada, para ocorrer o equilíbrio entre essas duas soluções, o equilíbrio de concentrações entre essas duas soluções. Aqui no caso do alface, o que ocorre é isso. Quando a gente coloca sal aqui na superfície do alface, vamos dizer aqui que a superfície vai estar mais concentrada e então vai sair água do alface para fazer a diluição desse sal que está em cima dele. Isso acontece porque as células elas têm essa membrana semipermeável que permite a passagem de solvente. Da mesma forma é quando a gente coloca sal na carne. O sal serve para desidratar e inclusive aqui no Piauí, né, se produz carne seca para armazenar ela por um tempo maior, fazendo a desidratação dela. A carne de sol é bem salgada, eu chamo de carne de sal. Então a gente ocasiona a desidratação dessa carne e a gente pode armazenar ela por um tempo maior. Por quê? Porque as bactérias, os organismos decompositores, eles precisam de água para fazer sua atividade decompositora. Então, quando a gente retira essa água da carne, a gente diminui essa atividade desses organismos. Então, a osmose é isso, a passagem de solvente por meio dessa membrana semipermeável de um meio mais diluído para um meio mais concentrado. E a pressão osmótica é a pressão que deve ser exercida no meio mais concentrado para evitar que a osmose ocorra. Voltando novamente aqui para o nosso exemplo, quando eu coloco o sal, eu tenho que exercer uma pressão maior sobre esse alface aqui na parte externa, para evitar que a água saia de dentro do alface para fora. Então o que ocorre quando eu coloco um soluto não volátil em um solvente é o aumento da pressão osmótica. Então, resumindo, os efeitos que ocorrem quando a gente coloca um soluto não volátil em um solvente são esses quatro. A tonoscopia, que é o estudo da diminuição da pressão de vapor do solvente, a ebulioscopia ou ebuliometria, que é o estudo do aumento da temperatura de ebulição do solvente, a crioscopia,
que é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento ou temperatura de solidificação do solvente, e o efeito que ocorre com relação à osmose é o aumento da pressão osmótica. Esse vídeo é mais curtinho mesmo, o objetivo dele é apresentar os conceitos relacionados às propriedades coligativas. Então, até a próxima!